Respondendo à pergunta, Bora. tirar a própria vida, então, no seu entendimento, é hereditário, genético, é psicológico, é espiritual? O que você acha que mais rege essa questão? Se é um combinado ou se você resume em tudo que você explicou ao longo do episódio? Então, a maioria dos casos, 99% dos casos de pessoas que tiram a própria vida estão em lealdade na árvore genealógica. Portanto, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão vivendo essa dor, têm que fazer um trabalho antes de qualquer coisa. Buscar a sua história. Porque lá na árvore vai ter alguém que morreu de forma precoce. Eu estava vindo para cá e uma aluna mandou uma mensagem nos caixinha de pergunta que eu botei para vir aqui. E ela disse assim, eu botei assim, você já pensou em fazer isso contra a tua própria vida? E ela me disse assim, Lê, eu muitas vezes e pensei de várias formas. Até que, a partir da psicogenealogia, eu entendi que eu sou Gisã de um tio que jogou, que todo mundo dizia que ele teve um acidente de carro, e que na verdade não foi um acidente de carro. Ele jogou o carro e se matou. E eu estava na lealdade cega a ele, porque eu preciso ressentir o que ele sentiu para ressignificar. Então, muitas vezes, essa pulsão da morte, ela é uma lealdade àquele que foi. Não é você. Você está em lealdade àquele. Então, é uma questão mental que você veio para olhar para isso, para fazer diferente. Há uma lealdade de muitos que fazem da mesma forma. E aqui, nós tivemos um psicólogo, recentemente, que tirou a própria vida. Devia ter uns 200 mil seguidores. E eu fico imaginando as pessoas que ele atendia. Imagina um psicólogo. Parece que a própria mãe havia tirado a própria vida. Então, ele tem histórico de suicídio. Então, eu digo assim, ó, as pessoas que têm essa história na sua árvore genealógica precisam fazer a árvore. Porque essa pulsão de atentar contra a própria vida, ela é programada 2 ou 3 gerações antes. Essa pessoa que está aqui hoje, ela tem um programa de 2 ou 3 gerações pretéritas. Ela tem uma cripta que pulsa nela, ela acha que é ela, como se fosse um ventríloco, um efeito ventríloco, que acopla nela e fala como ela. É uma consciência que acopla, né? Mas é uma consciência da própria árvore. Que a gente acha que é um obsessor. Não, é uma informação que precisa ser reelaborada. Essa alma precisa acessar isso, que é uma dor profunda. E eu uso Judas como exemplo, porque eu acho que as grandes missões, elas são de almas muito nobres. Uma pessoa que veio para reelaborar outra que atentou contra a própria vida é uma alma muito grandiosa. E ela não lembra disso, mas ela é. Ela precisa ter uma força de espírito muito grande para não ser leal. Que é aquela fração de segundo dizendo, não, minha vida vale, vou tentar mais um pouco. Né? Então, Judas foi aquele cara que fez o que tinha que fazer. Então, esse psicólogo que cometeu esse atentado contra a própria vida, ele gerou um vácuo nesse universo. E aí, como toda profissão é reparadora, a profissão do psicólogo, ela diretamente está ligada a questões psíquicas da própria árvore, né? Então, são os que precisam muito se lapidar, muito fazer o seu processo de autoanálise. Mas aí, eu fui falar sobre a vida dele e algumas pessoas vão dizer, você não tem respeito com a vida que foi. Eu digo, gente, nós estamos num mundo chato, né? Que todo mundo tem um pitaco para alguma coisa. Mas pensa assim, o cara fez isso, ponto. Isso é fato. Mas se a gente usar esse evento para dar um sentido à vida, às outras vidas, lógico, para que esse assunto que não tenha sido em vão, trazido à pauta aqui por nós. Claro. E o evento que ele fez, que a alma dele, te trazendo uma outra resposta, que a alma dele decidiu ter esse fim, é um sentido maior, assim como Judas. Deu um sentido de discutir sobre esse assunto. Hoje, a gente omite. Se você entrar no YouTube e botar a palavra, tanto que a gente tem que mudar a letra, não pode se falar. Por quê? Não, porque fala. Porque tem muita. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Porque, de fato, assim, nós conversando sobre esse assunto é uma coisa. Algumas pessoas que estão ali com outro tipo de suporte ou nenhum suporte. Lógico.
Ou é por isso que também até também é importante trazer isso, o entorno, essa pressão psicológica, más companhias. Sim. E de repente alguém fala assim, quase que coloca no Google. A primeira coisa para diz que aqui ajuda, enfim. Então é importante, eu entendo o que você quer dizer, mas é que existe essa preocupação porque a gente está falando em massa. Se a gente conversar tete a tete com alguém, a gente também não vai deixar aquela pessoa sair daqui sem ter entendido. Sim. Aqui a gente não sabe exatamente tudo que a pessoa absorveu, em que ponto ela pegou, inclusive tirado de contexto, ela ouve um negócio, inclusive isso é muito perigoso que as pessoas escutam por aí. E aquilo leva elas a achar que é pronto. É isso então, a solução é acabar. Ao contrário, vamos que elas ouçam. A solução é nunca desistir. Exatamente, nunca desistir. Então nós estamos vivendo esse ano difícil. E nós estamos sendo colocados à prova da nossa verdade. Por isso que esse ano foi muito desafiador. Existe uma morte a cada 40 segundos. Inclusive você mandou os dados. Mas antes disso, o que aconteceu com ele? Por que ele fez? Existe alguma explicação? Você soube do psicólogo? Depressão, mas sobrecarga, burnout, depressão porque alguém, família, relacionamento. Eu não concordo no burnout. Por quê? Porque de tudo aquilo que eu te expliquei aqui. Uma pessoa só tira a própria vida quando ela não encontra a sua essência, a sua verdade. Muitas vezes a nossa profissão ela está na reparação da árvore. Então, não necessariamente ele queria, talvez, ser psicólogo. Poderia ser um psicólogo brilhante. Mas talvez a verdade dele não era aquela. Nunca quis largar, né, por agora. Olha, eu já atendi uma pessoa que ele me disse assim, Letícia, eu sou homossexual. Isso é uma coisa... Mas eu sou casado, teu filho. É uma coisa muito... E eu sou de família árabe. Você imagina contar isso pra minha família? E daí, assim, viver uma coisa que não é a tua verdade e a tua família, não aceitar isso, a pessoa diz assim, pô, minha vida não vale a pena. É verdade. Né? Tem tanta gente que vive prefere uma vida que não é verdadeira, que é falsa, né? Que tá no... outra coisa, emprego público. Tem muita gente em emprego público que está infeliz. A maioria, sabe por quê? Porque o emprego público, a gente fala da profissão, estou falando aqui da árvore genealógica. Quando eu entro no emprego público, eu estou reparando uma função pai. Porque no emprego público, no final do mês, eu ganho meu dinheiro. Nunca pode ser mandado embora. Nunca vou ser mandado embora. Ou seja, o dinheiro não vou enriquecer, se eu for ético. Eu vou ter o meu dinheiro, vou ter comida, casa, tal, água, luz, telefone, aquela vidinha tal. Só que a pergunta é, você vive aquilo que tua alma veio fazer no emprego se aquilo tá bom para você, tudo bem. Mas se você não tá bem com aquilo... É difícil. Ai, gente, eu trabalhei como advogada em muitos órgãos públicos. E é só você entrar em alguns órgãos e ver a insatisfação, a tristeza, a depressão, mas aí vai de cada o burnout. Pode ser que alguém queira estar ali, né? Mas eu te entendo. Talvez naquela função encontre a sua verdade e queira estar ali, porque eu convivi com pessoas incríveis nesses Ou entende lugares. que aquilo é só um trabalho para poder fazer outras coisas. Que pessoas que estavam ali transformando a vida das pessoas. Eu trabalhei muito com empresa. Então, poxa, como eu posso fazer para ajudar essa empresa? Então, não era uma pessoa que estava ali no protocolo, entendeu? Sempre tem um sentimento maior do ser humano para algo maior do que si mesmo. O Viktor Frankl falava que o homem ele transcende quando ele é para além de si mesmo. Que é muito isso. A satisfação do ser humano, ela tá ali. Uma pessoa que tem burnout, ela não tá vivendo a verdade dela. Então, tem tanta gente que não tá vivendo a sua verdade, tá num casamento que não tá legal por aparência, ou por uma questão financeira, ou porque já abdicou um monte da sua vida, e agora pensa assim, se eu vou sair daqui, o que vai ser de mim? Eu parei de trabalhar e agora o mercado não me absorve. Quanta gente tá vivendo isso?